Olá, este é mais um Momento Saúde. O assunto de hoje é alergia. Para falar sobre isso, nós procuramos a especialista Marília Escudeiro. Doutora, muito obrigada por receber a gente aqui, viu? Imagina, Ana, obrigada a vocês, obrigada por estar informando alguma coisa no programa que pode ajudar várias pessoas. Com certeza, essa é a nossa intenção, de ajudar, né? Alergia. Quem é que nunca teve uma alergia? Você já me disse de antemão que você não tem. Eu não. Mas a maioria, né, atendo, tem, em algum momento da vida tem uma alergia. Com certeza. O que é a alergia, afinal? É uma defesa do corpo? Sim, é uma defesa do corpo com as coisas que a gente pode estar tendo em alimento, medicamento, respiratório, picada de inseto, né? Produtos de contato mesmo que a gente tem no dia a dia. De repente você pode se tornar um alérgico, entendeu? Isso, normalmente você pode nascer por processos familiares que já tem, genéticos, ou adquirir ao longo da sua vida. Pode ser genético, inclusive? Sim, pode. Se a minha mãe tem, ou alguém da minha família tem uma alergia a algum alimento, alguma coisa, uma abelha, por exemplo, eu posso ter também? Pode, porque tem a parte genética. Mas tem uns que não, tem os pacientes que não, mas a maioria sim. É? Bom, quais os tipos mais comuns de alergia? Os mais comuns, tá. Respiratório, né, Sim. que você pode ter uma rinite básica ou até virar uma asma, porque uma coisa vai levando a outra. E alimentar, medicamentosa, de contato também é bem comum hoje em dia, porque hoje em dia são muitos produtos novos no mercado. Hoje a alimentação praticamente é totalmente industrializada. A gente no dia a dia a gente não está mais se alimentando de nada assim, coisa natural, entendeu? Então são muitas coisas que eles colocam, como corantes, conservantes, que isso o organismo humano às vezes pode receitar e gerar uma alergia. A alergia ela se manifesta em diversos sistemas no organismo, na pele, no sistema neurológico, no sistema respiratório e no sistema gastrointestinal. A maioria dos sintomas são dor abdominal, náusea, vômito, distensão abdominal e diarreia. Esses são os sintomas mais prevalentes nesse grupo de pacientes. E se o paciente sentir esses sintomas logo depois, se for relacionado, houver uma relação temporal entre o alimento e o aparecimento desses sintomas, ele pode pensar que isso pode ser uma alergia ou uma intolerância alimentar. A alergia ela pode surgir do nada não, né? Porque ela vai ter um motivo ali. Sim, depende. Então, como são muitas proteínas novas hoje na vida da pessoa, nossas vidas, o organismo às vezes não aceita muito tipo de proteína, porque na realidade você vai ficar alérgico, seu organismo vai evitar certo tipo de molécula proteica. E aí você desenvolve uma reação no seu corpo, que pode ser respiratória, de urticária na pele, de contato, que você fica vermelha, de inseto, que inclusive pode te levar a um edema de glote, com insuficiência respiratória aguda. E aí são coisas mais complexas, né? Mas tem muito tipo de alergia que vai... Sobre a glote, né? Que ela acaba fechando, é isso? Sim. Como é que funciona? Como é que é o mecanismo? A pessoa, por exemplo, tem alergia a determinados produtos de limpeza, que pode acontecer. De contato, né? Que você pode estar tendo contato na tua pele, você pode desencadear uma urticária, que é vamos supor, uma reação mais superficial da pele. Quando ela é mais profunda, tipo a alergia, se torna mais perigosa, então o edema é mais profundo. Então você tem um edema profundo aqui das membranas, de músculo e tal, dos vasos, e você tem um fechamento e não consegue passar o ar para o pulmão, né? Isso é fatal? Pode ser fatal? Se não chegar a tempo no pronto-socorro, sim. Se a gente está diante de uma pessoa que está tendo uma crise, né? Sim. Uma crise alérgica, e a gente já sabe do histórico dela, o que tem que fazer? Tem alguma coisa que a gente pode fazer ali ou é só o pronto-socorro mesmo? Só o pronto-socorro. Tem um paciente que veio aqui para saber se ele era alérgico à picada de inseto porque o irmão dele levou
andando de moto, levou uma picada aqui no pescoço de não sei se foi abelha ou uma vespa. Ele não conseguiu chegar no hospital. Ele faleceu antes porque o edema foi muito forte, intenso. Então são coisas que a resposta orgânica é muito rápida e se você não chegar a tempo, o negócio às vezes não tem mais Então não como tem muito voltar. o que fazer. Não. Sim. Chamar o pronto-socorro. Sim, você Ou vai levar, direto né? para o pronto-socorro, lá eles aplicam adrenalina. Muitas pessoas conseguem reverter, mas tem uns casos que não conseguem. Muita gente acaba falecendo no caminho, entendeu? Tem, assim, um infarto, por exemplo. Acho que a pessoa tem 10 minutos para ser socorrida. Alguém que está tendo essa crise alérgica, que levou uma picada e é alérgico, tem menos tempo ainda? Tem, mas tem hoje, você pode estar comprando, quem já sabe que e corre perigo, já tem os kits que vendem uma adrenalina que você se auto-injeta. Então, até você chegar no pronto-socorro, se você fizer isso, já é uma maneira de você evitar uma coisa pior, né? Um quadro pior do paciente. Então, hoje em dia já tem isso. Tem precauções, né? Sim, quem sabe que corre risco tem que se prevenir, né? Então, a gente tem um lugar em São Paulo que você compra, escreve uma carta ao paciente e acaba adquirindo isso para não acontecer isso, né? Bom, como saber? Daqui a pouco a gente fala, tá bom? A gente já volta. Vamos partindo para o segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com a doutora Marília Escudeiro sobre alergias. Mas a gente quer saber como é que a gente descobre que a gente tem alguma alergia. Claro que é com testes, é isso? Como é que é diagnosticado, então? Não só com testes, o teste faz um complemento, mas o mais importante é a história do paciente, a história clínica, a história familiar. Aí sim, você parte para fazer os exames, que pode ser. Tem vários tipos de testes hoje em dia, com a graça de Deus, porque hoje em dia eles desenvolveram muito testes. Então tem o teste respiratório, de leitura imediata, que você faz aqui no consultório. Então depois de 15 minutos você já pode estar vendo a resposta do paciente. Tem os testes laboratoriais, tem os testes de contato, que a gente, para ver alergias de pele, que alguma coisa que você tenha contato pode dar uma reação, então tem uma bateria muito boa de 30 substâncias. Tem a bateria de maquiagens, porque tem muitas mulheres hoje que têm alergia à maquiagem, esmalte, shampoo, um monte de coisa. Então esses testes vão revelar. Tem os testes de maquiagem, tem os testes de corticoide. Hoje em dia, o que mais? Tem teste de couro, porque hoje em dia tem muitos trabalhadores, vamos supor, que são uniformes, né, próprios de cada lugar. Essas botas, que às vezes eles desenvolvem uma dermatite de contato nos pés, por esse tipo de uniforme. Hoje em dia tem muito uniforme também, os pacientes vêm aqui, que são materiais sintéticos. Então, mesmo a tinta que eles usam, esse tecido sintético, tudo gera uma reação na tua pele, né? Que pode ser alérgica ou irritativa. Então, a gente tem toda essa gama de testes para estar fazendo um diagnóstico. Mas o principal é a história clínica. Então a pessoa tem que lembrar, ou então conversar com o pai, com a mãe, com o avô e saber mas histórias. Normalmente o paciente sabe. Sabe? Ai, minha avó tinha asma, todo mundo sabe, entendeu? Porque isso se comenta, né, na família, então eles sabem mais ou menos quem tem. A não ser quem perdeu os pais, ou não teve Aí contato. que eu ia chegar, uma pessoa que não sabe da família, ou foi adotada. Não sabe, aí tem que começar do zero. Sim, E aí, como é que é? Vamos fazer São os por testes, grupos, né, para definir. Grupos de substâncias, seria isso? A parte respiratória, vamos supor, a gente faz do que é mais comum na poeira domiciliar. Seriam ácaros, dermatofagoides, fungo, blômia, que é a barata, né? Tem barata de esgoto, tem tanto tipo de barata. Mas a gente não vê, na realidade são as fezes dela microscópicas, entendeu? Que tipo de reação? Pelo de cachorro, pelo de gato, lã, que vem do carneiro. O que mais? Flores, grama, gramínea. Então, até pela grama a gente tem.
Então, Na época de polinização, a gente vê pelo teste, pela resposta do paciente. Tá. Mas voltando na barata, aquela coisa linda, que tipo de reação ela dá na nossa pele? Rinite, né? Rinite. Desencadeia uma reação dentro da mucosa nasal, que é edema, coceira, espirro, o clássico, né? Então, às vezes o paciente tem tanto isso que acaba nem conseguindo trabalhar direito normalmente, né? Você fica entupido, espirrando, o nariz parece um chafariz de água. Aí você tem que entrar com tratamento para ele poder voltar a ter uma vida melhor. E geralmente esses tratamentos são medicamentos que dão sono, geralmente. Então, hoje modernizou muito os anti-histamínicos, entendeu? Tem vários tipos de medicamento. Tem vacina, a imunoterapia que funciona muito bem, tem os sprays nasais de corticoide, tem os anti-histamínicos, mas os modernos, eles não dão tanto mais sono. Ou você pede para o paciente tomar à noite, porque cada paciente, porque também tem paciente que não sente alteração nenhuma, é muito variável de paciente para paciente. Eu vejo aqui no consultório, cada um é um, sabe? Então é difícil você estipular. Tem uns que se acostumam mais a tomar à noite, ou de manhã mesmo tomando e trabalhar, não dá sono, então a pessoa convive com aquilo normal. E geralmente o quê? 2, 3 dias tá tudo bem? Não, alergia crônica. Ou sazonal, mas tomar assim... todo dia? Sim, às vezes por meses, entendeu? Por isso que às vezes a imunoterapia ajuda muito na diminuição desses sintomas, entendeu? Muito, o paciente que zera. Mas também isso é muito variável de um para outro, entendeu? Cada um, né? Tecnicamente, como é feito o teste? Por exemplo, pega um grupo de substâncias e eles são injetados na pele ou é só contato? Você coloca gotinha do extrato de cada antígeno, vamos supor, do fungo. A gente faz um mix de 3 tipos de fungos, os mais comuns. Então você põe na pele do paciente, normalmente aqui nessa parte interna do braço. Então o que é? São proteínas dos fungos. Aí depois você faz um prick, entendeu? Então se você já for... é isso? Você pega uma agulhinha, alguma coisa e faz um piquezinho. Tem um piquezinho para entrar na pele. Piquezinho. Então com isso, se você já for alérgico, você já tem uma resposta imediata, mediada pela imunoglobulina E, que é a IgE, né? Então, depois de 15 minutos, o paciente já fica com uma alteração ali, se ele for alérgico. Então, com isso, você mede a resposta do paciente. Pode ser uma resposta fraca, média e forte. Então, também tem essas graduações, né, na resposta do paciente. E aí você já vê se o paciente, que tipo de tratamento você vai colocar para o paciente estar fazendo, entendeu? Entendi. É um conjunto de coisas, é história, os testes, entendeu? Que aí você vai elaborar o tratamento, né? Como você disse, cada um é cada um, né? Cada um daria um livro, né? A gente já volta para continuar esse assunto. Esse é o terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com a especialista em alergias, a doutora Marília Escudeiro. Doutora, a gente falou de tratamentos, mas existe algum tratamento, alergia, a vacina contra a alergia, né? Ela é eficaz até que ponto? A imunoterapia. Então, eu acho assim, pela minha experiência aqui na clínica, a maioria, vamos falar, 95% dos pacientes tem uma resposta ótima. Agora, 5% não. Então, assim, tem muita coisa ainda do sistema imune que a gente ainda não conhece totalmente. Mas, assim, ainda bem que a grande maioria responde bem com a imunoterapia, que são as vacinas, né? Então, são utilizados os extratos dos antígenos, que isso a pessoa vai criar uma imunidade como se fosse imunização de criança. Sarampo, rubéola, que são vírus, mas tem a parte proteica do vírus, como também tem a parte proteica desses antígenos, que são fungos, ácaros, dermatofagóides. Então, o nosso organismo cria uma resistência imunológica, entendeu? Então, você
praticamente teus sintomas vão desaparecendo ou diminuindo com o tempo, porque são tratamentos longos também. A imunoterapia, tipo assim, uns 2 anos e pouco de tratamento, que são aplicações intradérmicas. Tem as sublinguais também, mas eu gosto mais da intradérmica. Então, a gente vê o paciente feliz, sabe, no retorno com o tempo, passando, nossa, doutora, eu não tenho mais crise, ou não espirro mais, não tenho mais sinusite, não tenho mais nem gripe, porque realmente o seu sistema imunitário, né, ele é bem estimulado com a vacina. Então o paciente fica super bem. Então é uma solução, né? É. A intolerância à lactose não tem nada a ver com alergia. Não. A intolerância é para um processo de uma deficiência enzimática no estômago. Então, quando a proteína do leite, né, a gente ingere o leite, então dá uma intolerância que é diarreia, flatulência, aumento de gases, azia, enfim. Hoje em dia tem a medicação também que você pode estar tomando antes, mas a alergia mesmo, aí já começa a dar outros sintomas, mas pelo teste a gente descobre. Uma coisa diferente da outra, muitas vezes o mecanismo da alergia e da intolerância são mecanismos diferentes, mas elas são doenças que estão meio imbricadas aí. Então, às vezes tem a intolerância ao glúten, às vezes tem a intolerância à lactose, a intolerância à frutose, em carboidratos complexos, mas também tem alergias aos frutos do mar, a trigo, ovo, leite de vaca. Nas crianças, o leite de vaca parece ser o alimento mais prevalente. Então o paciente não pode mais usar a proteína do leite da vaca, sabe? De maneira nenhuma. Não. Aí você tem que procurar outros tipos de proteínas. Aí você pode substituir o leite da cabra, hoje tem leite do arroz, hoje tem leite para criança, né? De todo lugar se tira leite hoje em dia, né? Doutora, eu queria entender uma coisa. Uma alergia, ela pode sumir? Numa criança, por exemplo, tem uma alergia a determinado produto e depois de repente some? Pode. Ao leite mesmo. Aí o sistema imunitário dele vai amadurecendo, né? E de repente ele não vai ter mais esse processo. O organismo dele mesmo acaba se maturando e não vai ter mais essa reação alérgica que antes tinha quando pequeno. Pode. Nos adultos, e a gente tem uma prevalência um pouco menor, porque esses processos de alergia já aconteceram nas idades mais precoces. Então, no adulto, muitas vezes a gente tem intolerâncias alimentares. E a intolerância à lactose é um fator muito importante no adulto. A gente tem quase mais de 50% de casos de intolerância à lactose no adulto. E ela pode se manifestar em diversos graus. Tem gente que tem intolerância muito discreta e não sente praticamente nada. Mas tem gente que tem intolerância à lactose e que quando entra em contato com o leite tem diversos sintomas, náusea, vômito, dor abdominal, diarreia. Isso chama muita atenção para esse grupo de pacientes. Prevenção, só fazendo teste. Prevenção, ou sabendo da história familiar. Óbvio que tem a prevenção. Ambiente, por exemplo, o quarto onde a pessoa dorme, tem que ter um controle muito intenso, tirar tudo que acumule pó, entendeu? Cortina, tapete, bichinho de pelúcia, revista, livro, tudo. Então tem que fazer uma faxina geral. Tem que ser um quarto clean. E não colocar mais, né? Faxina mesmo, tirar e esquece. E tem também hoje em dia produtos que você pode estar, tipo acaricidas, que você pode fazer uma higienização melhor. Né? Tipo debaixo da cama, embaixo dos armários, ou mesmo para limpar os armários. Produtos que a gente encontra no supermercado? Não, eu mando manipular. Mas assim, tem lugares que vendem produtos para pessoas alérgicas que eles vendem essas soluções. Aí a prevenção, higienização do ambiente, do teste de contato, quando a gente descobre que o paciente não tem mais contato com aquele produto, não vai ter mais alergia. Evitar tudo que o paciente que a gente já está ciente que gere processo alérgico, o paciente evitar, infelizmente. Alimentos, evitar certas coisas. Aí o paciente vai, né, melhorando. Uma pergunta agora curiosa. Qual foi a alergia mais curiosa que você já teve conhecimento? Vamos lembrar. Então, eu peguei atualmente uns 3 ou 4 casos que eu até
eu me pergunto tal, porque são coisas mais novas, recentes. Paciente que toma depois do banho no chuveiro só da casa dele, que apresentou uma reação muito intensa no corpo, com coceira, ficar vermelho, enfim. Água do Em outros chuveiro? lugares, sim. Seria. Mas aí a gente tem que fazer uma história bem minuciosa. O paciente descobriu que tinham colocado certos produtos na caixa d'água. Se a gente não tem essa informação, a gente não vai descobrir que está podendo ser dessa água que vem dessa caixa d'água, certo? Entendi. Então precisa prestar muita atenção com os produtos que estão usando, o que estão colocando, veneno, antifungicida, antigermicida, tudo você pode, às vezes o paciente sensível pode ter uma reação, né? E agora para encerrar. Uhum. Doutora Marília Escudeiro, alergologista e otorrinolaringologista. O que veio primeiro? Otorrino. É? Uhum. Eu me formei mesmo otorrino, trabalhei com meu pai muitos anos e eu operava com ele, né? Só que eu acabei deixando a cirurgia e fui mais para a área de alergia, que hoje aumentou muito a nossa vida moderna. Mudou também os ambientes de trabalho, né? Hoje em dia as fábricas com uniformes, ar-condicionado, enfim. Tanta coisa nova, né? Pois é. Muito obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada a vocês, mesmo. Ana. Foi muito bom. Foi muito bom, eu também gostei. Aprendi muita coisa. Esse foi o Momento Saúde que falou sobre alergias. Obrigada por ter ficado com a gente.